Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, nós iremos desenvolver um tabloide informativo. Eu resolvi fazer esse tema porque textos e suas diagramações foram pouco comentados nos nossos últimos vídeos. Em nosso caso, será um tabloide de uma igreja, e como geralmente igrejas têm verbas limitadas, os tabloides são xerocados, então nós criaremos uma matriz para xerox. Então vamos começar fazendo a área de segurança com 1 centímetro. Então vamos desenhar um quadradinho de 10 por 10 milímetros. Vamos fazer uma cópia. Clica, arrasta e clica com o botão direito do mouse. Vamos alinhar esses quadradinhos com as bordas superiores e esquerdas. Então vamos em organizar, alinhar e distribuir, alinhar e distribuir. Com o quadradinho selecionado, você escolhe aqui, do topo à esquerda. Na lista de opções, você escolhe borda da página. Coloque aplicar. Nesse quadradinho faremos o mesmo, no entanto o inverso, na base e à direita, aplicar. Agora, vamos puxar linhas guias nas extremidades desses quadradinhos. As linhas guias, basta você clicar na régua e arrastar. O zoom você pode usar o scroll do seu mouse. Clica na régua, arrasta. Bom, agora podemos apagar os quadradinhos. Vamos começar com a diagramação. Vamos utilizar a ferramenta papel gráfico. Nas colunas vamos inserir 4 e nas linhas 6. Para garantir um melhor alinhamento do papel gráfico, você vai em exibir, alinhar pelas linhas guias. Papel gráfico selecionado, clica e arrasta. Bom, vamos entender essa diagramação. Esta primeira linha vai ser utilizada para fazermos o cabeçalho do tabloide. Essas 4 linhas e 4 colunas será o conteúdo do corpo. Esses 4 no rodapé poderá ser utilizado como anunciantes. Vamos desmembrar os elementos do papel gráfico. É só ir aqui, desagrupar. Vamos soldar a primeira linha. Selecione todos os quadradinhos e vai em soldar. Vamos soldar a do corpo. Seleciona todos os quadradinhos e vai em soldar. E a última nós vamos deixar assim mesmo. Vamos inserir o título do tabloide. O tabloide é da Igreja Santo Expedito. A formatação dele é assim. Bom, vamos centralizar o título com o cabeçalho. Então, você seleciona o título, seleciona um retângulo, pressiona C. Pressiona T para ele alinhar pelo topo do retângulo. Ele já está alinhado. Vamos digitar um texto aqui, ó. Informativo da Capela Santo Expedito. Setembro de 2011. Bom, vocês podem perceber que eu estava com o Caps Lock acionado e ele colocou tudo maiúsculo, com exceção de algumas que eu achei que ia sair em maiúsculo e minúsculo. Então vamos lá aqui, ó, em texto, mudar maiúsculas e minúsculas. É esse aqui que eu quero, ó, primeira letra de cada palavra em maiúscula. Aí. Essa palavra não tem necessidade de ser maiúscula, então eu vou editar manualmente. Certo? Está um pouquinho grande, vou colocar aqui 14. O alinhamento eu vou fazer pela esquerda, no entanto, ele é individual, você pode fazer pelo centro também. Eu vou criar uma divisória aqui entre o texto e esse outro texto, só para uma questão de design. Então nós sabemos que aqui tem um quadradinho por trás, um retângulo, então eu vou diminuir ele até esse espaço e vou subir aqui. Pintar de preto. Preto porque o Xerox não tem como ter que ser colorido. Aliás, tem, mas a igreja provavelmente não vai arcar com despesas de Xerox colorido. Vamos fazer um alinhamento aqui bem pequenininho. Pronto. O cabeçalho já está pronto. Vamos inserir agora um texto. O texto eu já baixei na internet e vou usá-lo aqui. Vou selecionar a ferramenta texto. Vou clicar em cima do retângulo. Ele vai já criar um tamanho de texto com o tamanho total do retângulo que eu selecionei. Ctrl V. Bom, eu aconselho vocês utilizarem uma fonte, no mínimo, com 10 pontos. Por quê? Porque geralmente em igreja, quem lê muitos textos são
pessoas idosas. E o texto muito pequeno vai dificultar a leitura deles. Aqui no nosso caso está 12 e é um tamanho ideal para eles. Vou agora colocar o título. O significado da Páscoa. Bom, não sei se o título é pertinente à época que nós estamos. É claro que não é porque a Páscoa já passou. Mas como é somente para ilustrarmos. Bom, eu costumo usar o título desse tipo de informativo ou jornais 3 vezes o tamanho do corpo. Então, no nosso caso, como eu estou utilizando o tamanho 12 para o texto, não, está 24. Então, vamos colocar 12 aqui, ó. 12, já está 12. Eu vou inserir, então, 36 no título, para ficar bem chamativo mesmo. Também vou inserir o negrito. Bom, eu vou inserir também uma imagem para que não fique tão sem graça o nosso texto. Então, vou digitar Ctrl I. Aqui eu tenho uma imagem, ó, Festa da Páscoa. Vou colocá-la aqui. Bom, eu gostaria que o texto ele circundasse a nossa imagem. Então, com o texto selecionado, eu vou na barra de opções, circundamento. Eu vou colocar aqui, ó, texto espaçado. No tamanho é individual, você coloca o tanto que você quiser e vai mudando de acordo com a sua necessidade. Vejam, o texto circundou a imagem. Vamos colocar aqui na formatação da imagem um alinhamento. Vou colocar aqui direita. Não, desculpa, é justificação. Para ficar mais agradável. Vejam. Bom, nós temos aqui mais um espaço de um texto. Vamos inserir mais um texto então. Então, texto 2. Texto eu tenho que abri-lo. Vou copiar o texto e vou inserir aqui a ferramenta texto. Vou enquadrar neste espaço. Tamanho 12 já está, vou colocar aqui justificação. Nós esquecemos do título, então vamos copiar o tamanho aqui do título. Aqui. Como esse não é um título principal, não tem necessidade de ser um título tão grande como o da capa, que é o título principal. Então você pode oscilar entre 2 vezes o tamanho do texto original, no caso 24. Bom, se vocês perceberem, a gente não vai conseguir adequar esse espaço que temos a todo esse texto. Então a gente vai ter que fazer uma adaptação na parte de cima desse texto aqui. Vamos diminuir a imagem, adequar o tamanho do texto, reposicionar o título do segundo texto. Já ficou melhor. Essa linha, de forma visual, ela ficou muito extensa. E para jornais não fica adequado uma linha extensa. Então nós vamos dividi-las em colunas. Então você vai em texto, colunas. Número de colunas, eu vou inserir 3. No teu caso, você pode inserir quantos vocês quiserem. Vai colocando o número de colunas e visualizando, até ficar agradável. No espaço entre as colunas, ele coloca automaticamente 12. 12 é muito extenso. Eu vou colocar 4. 4. Aqui, não se esqueçam de deixar habilitado a largura igual das colunas, senão uma coluna vai ficar de tamanho diferente da outra e não vai ficar visualmente agradável. Pronto. Vejam bem, olha, o tamanho não deu. Ou deu muito certo. Mais um detalhe da fonte que eu vou falar para vocês. Esse tipo de fonte chama fonte sem serifa, que é, no caso, a nossa Arial. Quando o texto compõe até 3 linhas, um texto sem serifa é adequado. Mas quando o texto é mais extenso, como no caso dessa capa, a gente tem que usar fontes com serifas. No caso, a nossa Times. Isso facilita muito a leitura. Então, já vamos colocar aqui, ó, Times. Ok. Times. Bom, a Times ela já é um pouquinho menor
que é a Arial em função dos espaços que ela ocupa entre uma palavra, entre uma letra e outra. Então, nós vamos de novo adequar aqui. Subir um pouquinho o texto da ressurreição. Colocar times aqui também. Pronto, ganhamos mais espaço. Muitas vezes é preciso fazer gambiarras para que o texto se adeque ao espaço que você tem. Isso é extremamente normal. Eu costumo fazer gambiarras com as imagens, porque se você diminuir uma imagem, não vai ser tão perceptível como você diminuir um texto. Vamos fazer mais um adequamento aqui, ó. Pronto. Bom, aqui, como sobrou um espaço, você poderá inserir uma pequena imagem que fala sobre ressurreição. Então, esses espaços trarão os nossos anunciantes. Porque na igreja é interessante, se você arrumar um anúncio, fica ainda mais barato para a igreja arcar com as despesas do informativo. Tá aí. Você poderá converter a imagem em bitmaps cinza, já que você vai tirar o xerox. Então, você vai em bitmaps, converter em bitmaps. A definição não precisa ser 300 dpi, como se você fosse enviar para uma gráfica. Mas eu aconselho você a usar no mínimo 200. No esquema de cores, você pode colocar aqui tons de cinza, 8 bits, justamente porque ele vai ser preto e branco. Certo? Se a sua imagem não ficar bastante contraste entre o preto e o branco, você não vai entender o que significa a imagem. Então, você vai poder ir em efeitos, ajustar, brilho, contraste. Vamos mexendo aqui para valorizar o branco. Intensidade. Contraste. Aí, ficou bom. Bom, se você tiver a oportunidade de mandar para a gráfica, nós teremos que tratar a área de segurança e também a margem de sangria, porque vai sofrer corte. No nosso caso, como é um xerox, não sofrerá corte, então ele poderá ter apenas a margem de segurança de 1 centímetro, o qual nós utilizamos aqui. Bom, pessoal, espero ter ajudado em alguma coisa. Se você gostou, clique em gostei. Se quiser ficar atualizado sobre vídeos do canal, inscreva-se. Lembrando que toda semana estarei postando vídeos para falar um pouco que sei sobre a utilização do CorelDRAW para compartilhar com você. Muito obrigado, saúde e paz!